Prezados alunos, vamos para a nossa segunda aula da nossa disciplina de metodologia da pesquisa do nosso curso de especialização em gestão pública. Nessa aula, a gente vai começar a fundamentar a proposta com a revisão da literatura utilizada no seu trabalho de pesquisa e a importância dessa literatura, né? A partir da delimitação de um tema que você vai tratar, que você vai trabalhar, você começa a fundamentar, certo? Essa proposta. E a partir dessa fundamentação, né, com a revisão de literatura. Então, você tem primeiro uma ideia ampla. Geralmente, você começa com uma ideia, né, ampla da pesquisa que você vai fazer. Só que você tem que transformar essa ideia ampla num objeto viável. E para que seja viável essa pesquisa, você precisa delimitar essa pesquisa. Então, quanto mais delimitada ela for, melhor vai ser para ser trabalhada. Algumas vezes a gente tem uma visão que vai trabalhar com um universo muito grande. A gente tem que entender que para que seja viável uma pesquisa, ela tem que ser toda percorrida. Então, por exemplo, se eu digo que eu vou trabalhar com algo, vamos dizer, no Brasil todo, a gente tem que começar a pensar, eu vou realmente trabalhar com todos os estados brasileiros? Eu vou conseguir abranger todo o estado, todo o país, todos os estados? Aí a gente começa a perceber, não, eu não vou conseguir trabalhar com esse universo tão grande, porque nós temos, né, um tempo hábil, temos escassez de recursos, geralmente, né, e a gente muitas vezes não consegue, né, fazer essa pesquisa de todo esse universo. Então, para que isso seja viável, a gente começa a delimitar esse tema e trazer para uma realidade mais viável, certo? Isso é importante. Então, outra coisa que a gente precisa, né, é perceber o objeto da pesquisa, né, o campo de interesse que você vai ter, o assunto que lhe desperta a sua investigação. E a partir daí a gente chega ao problema que se quer resolver. Então, a partir de um tema que a gente tem importância, que a gente tem interesse, que é importante para a gente vai ter um questionamento, certo? Vai ter uma pergunta clara que vai orientar esse estudo. Enquanto a gente não tem esse problema de pesquisa, a gente não tem uma pesquisa. Então, vocês precisam, né, se ater a essa problemática, desenvolver bastante essa problemática e entender que ao final daquela pesquisa, você vai conseguir responder esse problema que você fez lá no início. Então, isso tem que estar muito bem fundamentado na cabeça de vocês, né? Isso tem que estar muito claro para vocês, para que vocês possam, assim, orientar o trabalho de pesquisa de vocês, certo? Outra coisa, vocês vão ter que pensar, né? Os fatores, né, que influenciam. Eu já falei sobre o tempo, sobre os recursos, porque a gente precisa, né, ter isso muito claro. E depois a gente precisa responder algumas perguntinhas, né? O que é que a gente vai estudar, né? Qual é o nosso grupo focal que a gente vai estudar? Quais são as instituições que estão envolvidas nesse problema, já que ele deve ser ligado à esfera pública, né? Vai ser um órgão, vai ser uma política toda, vai ser um território. E também a gente precisa estabelecer um intervalo de observação. Quanto tempo eu vou ficar responsável por estar observando aquele problema? A gente também tem que pensar nisso.
quando a gente vai desenvolver uma pesquisa, tá? Então, vocês pensem nisso, principalmente quando vocês estiverem desenvolvendo os artigos de vocês, os trabalhos das disciplinas, pensem exatamente nisso, nesse fenômeno que vocês estão estudando, nesses grupos, nessas instituições que estão envolvidas, certo? Se vocês vão estudar um órgão, uma política pública, o município todo, e também um intervalo de tempo, o tempo que eu vou estar, porque muitas vezes precisa até de uma observação em loco, de aplicação de questionários em loco, e para que a gente tem que ter uma questão, a viabilidade, para que seja uma pesquisa com rigor científico, ela precisa ser viável. A gente precisa ser compatível com o tempo, ter acesso a esses dados e ter os recursos necessários para que a gente possa desenvolver essa pesquisa, certo? Então, vocês precisam pensar nisso. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é a questão da relevância. Como é importante, né, essa pesquisa para a sociedade, para que ela vai servir, com a contribuição que ela vai ter para o conhecimento, como é que eu vou melhorar, né, vamos dizer, a vida das pessoas a partir do desenvolvimento dessa pesquisa. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Vocês têm que pensar também nas etapas, né? Como é que eu vou desenvolver essa pesquisa? Então, toda pesquisa, ela deve percorrer etapas, né? Para ter o resultado. Então, a gente precisa pensar no problema. Depois que a gente tem um problema, a gente vai pensar no objetivo geral. E depois a gente vai ter também, a partir desse objetivo geral, os objetivos específicos. Então, isso também tem que ser levado em consideração, certo? Então, o objetivo, ele tem que estar casado com o problema. Então, o meu objetivo, certo? Ele deve ser o quê? Ele deve estar relacionado, né, com esse problema, ok? Então, vocês sempre tenham isso em mente, tá? Enquanto vocês estão pensando, né, desenvolvendo a pesquisa de vocês. E a gente vai ter que pensar na revisão de literatura. Vocês sempre pensam que revisar a literatura não é resumir, é dialogar, é interpretar aquela literatura que vai embasar a investigação que vocês estão fazendo, certo? Então, tudo isso deve ser pensado, deve ser analisado, identificando as lacunas, as divergências e os contextos existentes, certo? E a partir dessa pergunta central, você vai poder desenvolver um mapa desse seu estudo, ok? Até a próxima!